Então, para onde ir era a questão. Depende muito se você tem família, se você já tem um patrimônio absurdo como o Wagner. Pergunte ao Wagner, e muita gente tá indo para Portugal. Portugal é um bom lugar para você ganhar sua vida trabalhando, péssimo. Médico lá ganha 1/10 do que o médico ganha aqui. O engenheiro lá, a maioria dos guris lá, das pessoas jovens estão desempregadas, nativos, imagine um estrangeiro indo para lá. Portugal é um lugar excelente, se você tiver um asset grande, eles têm uma política maravilhosa de isenção com Bitcoin, você consegue ficar realizando eternamente, indefinidamente, valores altíssimos, que sem pagar imposto nenhum. Beleza, é um lugar para você ir gastar dinheiro. A maioria das pessoas vão embora gastar dinheiro? Não vão. Depende. Dependendo da sua atividade, o melhor lugar pode ser os Estados Unidos, fazer os steps, se for médico, virar médico lá. Se você for um cara sem formação, que quer ser Uber, garçom, pode ser Irlanda, tem vários lugares. Depende muito. Se você é solteiro, se você é casado, se você tá indo aposentar, se você é empreendedor. Um lugar que eu ligaria o meu radar para começar a prestar atenção é El Salvador. El Salvador passou por um processo de desnazificação. Mais de 1% da população foi preso em menos de 120 dias. Não parou. Eles ficaram 1 ano sem homicídio. Imagine um lugar que tem 1/3 quase da população da Bahia passar um ano sem homicídio. Vamos fazer uma proporção. Será que a Bahia já passou 100 dias sem homicídio? Mas ele tá com uma popularidade recorde também no Bukele. Eu acredito que se esse cara fizer sucessor e essas iniciativas continuarem, o país vai ser recolonizado. Era um país que perdia população durante mais de 30 anos. Perdia mesmo, perdia dezenas de milhares de pessoas por ano para a migração e agora virou no 0 a 0. E essas políticas que ele vai fazer agora de facilitação de visto e tudo mais, deve inverter. O El Salvador pode ser uma Singapura das Américas, com a diferença que ele vai ser umas 40 ou 50 vezes maior do que a Singapura original, né? E com mais recursos naturais. Renato, aproveitando essa questão do El Salvador como exemplo, seria interessante você falar, porque tem muitos formadores de opinião da direita que quando a gente coloca o exemplo do El Salvador, como foi feito, o que Bolsonaro simplesmente deixou de fazer, e os índices de criminalidade, né, os criminosos da alta cúpula todos na cadeia, o que foi feito lá, segundo a interpretação de muitos, não poderia ser feito no Brasil, porque o Brasil tem uma dimensão territorial muito maior e, em tese, mesmo sendo o anão diplomático conhecido que é, a República das Bananas, mesmo assim, segundo muitos, a nível geopolítico internacional, chamaria mais atenção e seria um alvo de disputa que não permitiria que o que aconteceu lá pudesse acontecer aqui. O processo de desnazificação. Nesse sentido, seria interessante explicar por que um território maior é muito mais fácil, inclusive, se você estudar a história da implantação dos regimes, das tiranias, é muito mais fácil você estabelecer uma ditadura em um território maior, mais fragmentado, mais heterogêneo, como é o caso do Brasil, do que num país menor. Seria interessante porque serve como justificativa para a inoperância do Bolsonaro, essa interpretação que não tem muito sentido. Como é que você pode explicar isso de uma forma mais clara para as pessoas entenderem que o Bukele, né, Bukele que eu falo, o que ele fez lá no Brasil seria ainda mais fácil que o Bolsonaro fizesse, considerando que ele tinha o que o Bukele não tinha, que era, na verdade, o amplo apoio da classe produtiva, né? De forma praticamente absoluta, né? E a popularidade também, para fazer com que aquele sistema fosse cada vez mais ilegítimo diante da população, que foi o que ele fez. Praticamente criou um novo sistema, suprimindo o anterior. Como é que se explica isso aí do ponto de vista didático, para até um débil mental entender isso? Existem duas fontes de verdade. Existe a lógica e existem os dados empíricos, não é isso? Eu posso afirmar que o céu é azul se eu tiver uma determinação objetiva do que é azul, de que espectro de luz é azul, e se eu tiver um equipamento que meça o espectro de luz do céu. Isso acabou, não é isso? Não tem mais discussão. Eu poderia dar opiniões aqui do que é... isso é mais difícil, é mais fácil, mas se a gente for aos fatos, a lógica e aos fatos do passado, do presente e do futuro, o que a gente observa? Tem dezenas de explicações de por que revoluções e modificações, revoluções e contra-revoluções. O Brasil vive um processo revolucionário. O que Bolsonaro prometeu foi uma contra-revolução. Foi uma restauração de valores do Brasil profundo que estavam e estão sendo destruídos. Não é isso que ele propunha? Bolsonaro não propunha nada que não... Ele era
o desenho do reacionário, de alguém que defendia a volta de valores do passado, não é isso? Do que o Brasil realmente era, do Brasil profundo. Né? E chegou lá e fez o oposto. E o Brasil profundo não eram 71 leis feministas, né? Não era a mãe solteira receber o dobro como é o nome da Bolsa Vagabundagem de Bolsonaro lá? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. O Brasil profundo é remunerar a mulher que larga o marido. Nunca foi, né? Mas, voltando. Se você quiser ler um livro especificamente que demonstre isso que eu estou dizendo, Hans Hermann Hoppe, Democracia é o Deus que Falhou, tem diversos livros de Hoppe que ele demonstra como qualquer modificação, qualquer imposição, qualquer revolução ou contra-revolução é muito mais fácil em países grandes do que pequenos. Tem diversos argumentos, mas o mais fácil para você entender é o seguinte: se Salvador fosse uma cidade, se Salvador fosse um país, ou a Bahia fosse um país, é muito mais fácil você encontrar o governador, os secretários no shopping, no restaurante, do que você descobrir o governante em Brasília. Quanto maior o país, é mais fácil a elite dirigente se isolar do resto da população e se isolar de influências, inclusive de ser assassinado. Você acha que o Bukele ele consegue se esconder numa cidade-estado, num paizinho com a população da região metropolitana de Salvador? Agora, vamos para a realidade. Vamos ver se bate com a realidade. Quais foram os grandes países que tiveram revoluções comunistas? Tirando os Estados Unidos, são os maiores países do mundo, né? A União Soviética, a Rússia, ainda é o maior país do mundo. A China. E a China, né? Isso que... Então... Que é heterogêneo, muita gente não sabe, mas é um país absurdo. Ele era muito mais heterogêneo na época da Revolução do que hoje. Existiam dominantes, mais de 70 idiomas, eles puseram essa nova língua lá. E o que está acontecendo com o próprio Brasil hoje, né? Pois o que está acontecendo com o Brasil hoje? Não, existe um processo de homogeneização absurdo. As pessoas que apoiam o Bolsonaro, até os artistas agora estão sendo proibidos de cantar, de trabalhar, eles vão eliminar as oposições. A questão é que como o Cass Sunstein, o cara que colocou inclusive o Obama, que era o orientador de Obama, que botou o Obama para dar aula em Chicago, ele defende há mais de 20 anos, inevitavelmente haverá a formação de bolhas. Daqui a 10 ou 20 anos, as pessoas que forem realmente livres, que tiverem Bitcoin, que tiverem vários passaportes, residências, eles não vão querer, não vai haver convivência, não vai poder coabitar, você não vai falar nem o mesmo idioma. Você vai querer que seu filho seja educado num lugar onde os professores são aqueles... Como é o nome do cara que foi dar aula pros drogados lá de Isidório e ficou ensinando coitadismo e revanchismo racial? Como é o nome do cara? Você vai querer um cara desse dando aula pros seus filhos, é isso? Hein? E revanchismo racial, que você foi escravo, que você tem direito à compensação e tal. Coitadismo. Esse coitadismo, esse negócio é uma máquina de destruição, pô. Deus é a realidade. Deus é a realidade das coisas. Quando você nega a realidade das coisas, você está negando a Deus. Você está passando a servir o demônio. É por isso que o socialismo é satânico. Você querer... se você pegar só o Gênesis, só o primeiro livro da Bíblia, ele é muito claro. A maldição do homem é comer do suor do seu rosto. Quando você quer comer do suor do rosto de outro macho, você está negando a ordem divina do primeiro livro da Bíblia, não é isso? Feminismo é satânico. Ele nega a ordem que Deus, a primeira ordem que Deus deu à mulher. E isso é autodestruição espiritual. É isso que esses caras estão ensinando nas escolas. É isso. A formação de bolhas de Cass Sunstein é inevitável. Mas o discurso coletivo, o discurso oficial, as mídias oficiais vão para um nível de uniformidade sem precedentes. Não vai ter caras como eu na internet daqui a 2, 3 anos. As pessoas que derem a real, que derem a Red Pill, inclusive Red Pill é uma expressão que agora já é oficialmente uma expressão típica de extremistas e terroristas internos nos Estados Unidos. Quem disser a verdade vai ser eliminado dos meios de comunicação. Se você não tiver uma conta no NosTR, se você não buscar descobrir como funciona a PGP, como funciona a Bitcoin, você nem sequer terá condições de ter acesso à verdade. A internet vai ser monitorada, em poucos anos não vai existir mais dinheiro físico. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter acesso à internet livre. Você não vai ter condição de entrar... De comprar um aparelho que não seja comprometido. Essa semana foi comprovado que 100% dos iPhones, o russo demonstrou, que 100% dos iPhones tem backdoor. Os caras podem fazer gravação ambiente e fazem, de políticos, diplomatas e tal. Você acha que esse chinês não tem isso? Se o iPhone tem isso, imagina o chinês, imagina o Samsung que você tem. Pelo amor de Deus, né? Então, se você quiser ter algum nível de liberdade, a hora é agora, viu? A janelinha tá fechando, viu? A janela de oportunidade vai fechar. E quando ela se fechar, bicho... O professor Olavo disse claramente, isso é mais pura verdade, em 2022 era o último ano que o Brasil poderia ter uma mudança de regime. Acabou. Nunca mais haverá uma eleição que possa modificar as instituições desse país. Acabou. Eles contam os votos, eles escolhem quem são os candidatos, eles escolhem quem tem partido, não é isso?
Roberto Mas é isso, Jefferson Fernando. pode ser candidato. Quem dá E no esperanças... final eles ainda podem Pera. caçar o cara Quem- sem previsão legal, Não, né? Quem dá esperanças de que ainda há possibilidade de reação ao que está posto... Serve a mentira. dentro Serve do a quem? sistema, serve a quem? Serve a exatamente. quem? Quem serve a mentira? Serve a quem? Quem é o príncipe da Bolsonaro mentira? está fazendo é isso. Quem é o príncipe da mentira? Deixa eu chamar ali.